Você sabe como multiplicar números decimais? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. Tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre multiplicação de números decimais. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bora para a aula! Para realizar a multiplicação de números decimais, você vai colocar os números para poder fazer a multiplicação, sem preocupar com as casas decimais. Não é igual a adição e subtração que eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula. Eu simplesmente escrevo os números para efetuar a minha multiplicação, como se eu não tivesse casas decimais. Então, seria aqui, ó, 4,2 vezes 7,5. Nesse caso, ficou meio vírgula debaixo de vírgula, porque ele tem uma casa decimal só, cada um deles, certo? Mas não há necessidade de você colocar vírgula debaixo de vírgula neste caso. E nem também baixar vírgula na hora que estiver multiplicando. Isso das casas decimais será resolvido depois que eu terminar a minha multiplicação. Então vem cá comigo, olha só. Vamos multiplicar normalmente, como se eu não tivesse aquelas casas decimais. 5 vezes 2, 10, foi 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Agora eu vou multiplicar o 7, tá? 7 vezes 2, 14, também foi 1. 7 vezes 4, 28. 28 mais 1, 29. Agora eu vou somar essas duas coisas aqui, certo? Somando 0, aqui dá 5, 2 e 9, 11, foi 1, aqui 3. Bom, depois que eu termino a minha multiplicação, agora eu vou me preocupar com as casas decimais. O que eu vou fazer então? Eu vou voltar nos números que eu tinha e vou contar quantas casas decimais cada um deles tinha. Esse aqui tinha uma casa decimal e esse aqui também uma casa decimal. No total, temos então duas casas decimais. Portanto, o meu resultado terá duas casas decimais. 1, 2. A minha vírgula vem aqui. Como ficou 31,50, eu posso dar como resposta apenas 31,5. Se eu quiser, posso escrever 31,50, porque eu vou estar escrevendo a mesma coisa, ok? Agora eu vou fazer 3,25 vezes 1,7. 3,25 vezes 1,7. Olha só, não precisei colocar vírgula abaixo de vírgula. E vou fazer a minha multiplicação normalmente. 7 vezes 5, 35, ficou o 5 foi o 3. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3, 17, foi 1. 7 vezes 3, 21. 21 mais 1, 22. E agora eu vou multiplicar o 1. Multiplicar por 1 é o mesmo número que está lá em cima. Só que lembra que eu tenho que começar aqui na minha dezena, né? 5, 2 e 3. Vou somar essas duas coisas aqui, ok? Vamos ver quanto vai ficar? 5, 7 e 5, 12, foi 1. Aqui dá 4 mais 1, 5 e aqui 5. Feito isso, vou voltar aos meus números e contar as casas decimais. Esse aqui de cima tem duas casas decimais, esse aqui de baixo, uma casa decimal. No total aqui, então, eu tenho 3 casas decimais. Portanto, o meu resultado terá 3 casas decimais, que eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3. Terminou, eu coloco a vírgula. Isso aqui, então, será
5,525, ok? Bom, se eu for fazer uma multiplicação onde um dos meus fatores for 10, 100 ou 1000, ou potências de 10, eu não preciso fazer a conta igual tá aqui. Se eu fizer, vai dar certinho. Porém, tem uma técnica que me ajuda a fazer aquilo ali bem rapidinho, que é o que a gente busca em matemática. Quanto mais rápido eu conseguir fazer um cálculo, melhor será para eu resolver aquela questão, certo? Então, neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou olhar quantos zeros eu tenho ali no 10, no 100, no 1000 ou nas potências de 10 que eu tiver ali, tá? Essa quantidade de zeros aqui vai me indicar quantas casas decimais eu vou andar para a esquerda. Desculpa, para a direita, esquerda é divisão, tá? Quantas casas eu vou andar para a direita com a minha vírgula, ok? Então, olha só, aqui eu tenho 2,5, escrevi o número do jeito que ele estava. Depois, quando a gente começa a aplicar essa técnica, a gente já consegue enxergar para onde que a vírgula vai e qual número eu vou escrever. Mas, por enquanto, vamos fazer devagar, tá? Então, eu tô com a vírgula no 5 e estou multiplicando por 100. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula para a direita, viu? 2 casas decimais. 1, 2. Porém, não tem essa casa. Mas aí, o que eu faço? Coloco 0. E aí, eu tiro a minha vírgula de onde ela estava e venho com ela para cá. Posso acrescentar um 0 aqui? Posso. Posso deixar só 250? Posso. Vamos a mais um exemplo aqui rapidinho, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 572 vezes 10, tá? Desculpa, 5,72 vezes 10. Aí, o que eu vou fazer? 5,72. A minha vírgula está aqui. Eu quero multiplicar por quanto? Por 10. Então, eu vou andar uma casa decimal para a direita. Minha vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Eu vou ficar com 57,2. Se eu tenho vários algarismos sem precisar de acrescentar zero, essa técnica ainda fica bem mais fácil. Tá vendo? Com o tempo, eu já consigo enxergar isso aqui rapidão e fazer esse cálculo, ok? E assim terminamos essa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para nos ajudar. E não se esqueça de colocar nos comentários o que você achou da aula sobre multiplicação de decimais, ok? E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!